Está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos, prestação de serviço. Aliás, quem prestou serviço nessa semana, um serviço de cidadania, né? Que aliás é uma das suas prerrogativas históricas, foi a Ordem dos Advogados do Brasil, a 57ª subseção da OAB em Guarulhos, que é presidida pelo Dr. Alexandre de Sá Domingues, que está aqui ao meu lado, né? E acompanhado também do Dr. Francisco Nascimento, do Dr. Marlon Leles, que está aqui conosco, né? Houve a promoção de um encontro com candidatos a prefeito de Guarulhos, isso na segunda e na terça-feira dessa semana, né? O convite foi feito para os 9 candidatos, nós já vamos saber quem compareceu, quem não compareceu. E essa iniciativa é uma iniciativa, não sei se ela é inédita da OAB ou não, a gente vai saber também, mas uma iniciativa da maior importância do ponto de vista da cidadania. Doutor Alexandre, o que o fez e os demais colegas da direção da OAB a empreender essa iniciativa de promover esse encontro com candidatos? Martinho, primeiro é um prazer estar aqui contigo, conversando com seus telespectadores. A OAB ela tem essa função institucional prevista no Estatuto da Advocacia. O artigo 44, no inciso 1º, fala que a OAB tem que contribuir para o aperfeiçoamento das instituições. E a política partidária, ela é um instrumento de representatividade do povo. O povo exerce o seu poder através do voto. Então, não poderíamos estar fora desse processo. A OAB ela é parceira da sociedade em todas as questões que envolvem os interesses da sociedade, né? Então, a questão eleitoral ela foi, desde o início do ano, uma preocupação nossa, ainda mais no ano eleitoral. Criamos a Comissão de Combate à Corrupção no Processo Eleitoral e, entre as iniciativas, são várias, nós promovemos esse encontro que, pelo meu conhecimento, é pioneiro. Foi o primeiro que ocorreu na nossa sessão. Olha que beleza, hein? Olha, gente, é uma iniciativa inédita, portanto, olha aqui, a 57ª subseção da OAB Guarulhos, que hoje tem quantos advogados? Uns 6 mil aproximadamente? Quase 6 mil advogados. Quase 6 mil advogados aqui na comarca de Guarulhos. E uma iniciativa, do ponto de vista da cidadania, da maior relevância, né? Porque tanto a iniciativa do encontro com candidatos, que é uma iniciativa cidadã, quanto a pioneira, a criação da pioneira Comissão de Combate à Corrupção no Processo Eleitoral, que essa daqui é uma comissão permanente, é uma das comissões permanentes da OAB aqui. Sim, sem dúvida. É muito importante que a OAB ela contribua para elucidar a população dos seus direitos enquanto eleitor e também nós temos um caráter pedagógico de orientação aos candidatos, é óbvio, além de manter um canal de denúncias. A OAB tem um canal de denúncias para encaminhamento ao Ministério Público de violações à lei eleitoral. E qual é esse canal de denúncia? Nós temos um canal via eletrônica, o denunciaeleitoral@oabguarulhos.org.br, denunciaeleitoral@oabguarulhos.org.br, que o eleitor ele pode mandar uma denúncia, mas também hoje a Justiça Eleitoral também ela tem um canal até por aplicativo de celular, né? Uma novidade que tivemos esse ano. Uma novidade importante que está bem de acordo com a tecnologia de informação da atualidade. Hoje qualquer eleitor, não é qualquer cidadão, qualquer eleitor, precisa ser eleitor, não é? Pode formular uma denúncia se constatar algum crime eleitoral, algum abuso de poder econômico, enfim, uma propaganda irregular, não é? Que tire a isonomia da competitividade entre os candidatos, seja a vereança, seja as prefeituras. Mas vamos falar de combate à corrupção eleitoral, porque o foco... Nós estamos aqui com o Dr. Marlon Leles, que é um pioneiro aqui em Guarulhos também. Ele criou aqui um movimento de combate à corrupção eleitoral. Há quanto tempo existe esse movimento, Dr. Marlon? Martinho, obrigado pelo convite. A você que nos assiste, é um prazer. O movimento de combate à corrupção eleitoral, ele começou, na verdade, com uma campanha da Fraternidade da Igreja Católica por volta de 1998, sobre a ética na política. E, a partir daí, se formou o que a gente chamou Comitê 9840, que foi a primeira lei de iniciativa popular produzida pela Igreja Católica, a OAB e outras entidades. Aí criou-se esses comitês até o ano de 2000. Em 2000 se percebeu que não era só a compra de voto ali na boca de urna.
havia outros meandros da corrupção no processo eleitoral. No pré-eleitoral, com sistemas de benefícios sociais, benefícios que se dava às pessoas visando praticamente uma compra de voto, né? A prestação, com dinheiro público. Com dinheiro público. Com dinheiro público. Aí se criou, no ano de 2002, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, da qual eu estou desde o início, desde o nascedouro, lá nos idos de 96, 98. Então já sou de longa data, quase um jurássico, né, um vovozinho do movimento. E de lá para cá nós fizemos várias iniciativas. Todo ano eleitoral nós criamos atividade de conscientização pedagógica à população, orientando como denunciar, abrindo canais de denúncia, parcerizando sempre com a OAB, com o Ministério Público, com a CNBB e outras entidades da sociedade civil. E este ano, de novo, estamos juntos com a OAB, lançamos a nossa cartilha da licença, de olho nas eleições, que foi iniciativa conjunta entre a OAB e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e fazemos isso como um dever de cidadania. Os candidatos receberam essa cartilha? Nós fizemos empenho, né, doutor Alexandre, doutor Francisco, de encaminhar todos os partidos. Todos os partidos. Nós não identificamos candidato a candidato, mas sim, os partidos pelo menos. Foi recebido e fizemos ampla divulgação. E tem uma divulgação via web também pela internet. Está digitalizada? Está digitalizada. No site da UAB tem? No site da UAB disponível? E no site do MCCE. Bem, então ninguém pode alegar desconhecimento, né? Porque está lá no site do MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Né? Agora, nós temos a comissão, essa comissão que nós nos referimos, cujo presidente é o doutor Francisco Nascimento. Francisco Nascimento. Bom, o senhor pegou aí uma comissão, o senhor já pegou, digamos, um lastro bom do movimento, né? Claro, então já tinha subsídios importantes. Como é que está sendo presidir essa comissão? Ela requer um pouco de atenção e muito trabalho, né? Porque nós estamos lidando com as eleições e nós temos que tomar determinados cuidados, né? Nós fizemos algumas parcerias e algumas palestras, por exemplo, com a ACM, aí como o senhor perguntou, com relação à cartilha, nós distribuímos cerca de 500 cartilhas, só na ACM. Então, deixamos mais ou menos umas 100 na ACM Centro e mais 300 e pouco na ACM do Irapuru. E, para nossa surpresa, no Irapuru, nós tivemos em 2 palestras lá, no dia 16, no dia 23, mais de 100 pessoas. E pessoas humildes, pessoas simples, que têm um interesse bastante peculiar com relação ao desenvolvimento das eleições, que nos questionaram bastante, fizeram muitas perguntas. Então, assim, requer trabalho, requer cuidado, você tem que ter uma certa disciplina para desenvolver o trabalho, naturalmente, mas é gratificante, porque você percebe que o cidadão ele não tem um esclarecimento íntimo, um esclarecimento bem pessoal com relação à lei das eleições. Olha, se nós temos trabalho, que somos técnicos, nós temos uma certa dificuldade, porque ela é um pouco confusa. Você imagina, então, o comportamento do cidadão no seu dia a dia. Pois é, gente. Olha, daqui a pouquinho nós voltaremos para falar sobre corrupção eleitoral, mas, sobretudo, sobre esse encontro com os candidatos a prefeito, onde aqueles que compareceram, evidentemente, subscreveram um documento se comprometendo a observar uma campanha limpa e, sobretudo, uma gestão limpa, caso eleitos, né? Que a gente volta já já. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. A melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar.
Bem, amigos, como eu dizia então, na segunda e terça-feira dessa semana, que é a última da campanha eleitoral, né, a OAB promoveu esse encontro com os prefeituráveis, os candidatos a prefeito de Guarulhos. São 9 ao todo, mas eu não sei quantos compareceram. Bem, o doutor Alexandre já disse qual foi a motivação, realmente está lá no Estatuto da Ordem. A OAB é quase que um impositivo, né, do Estatuto da Ordem acompanhar o processo eleitoral, que é um processo jurídico também. Bom, qual foi o formato, doutor Alexandre, desse encontro? Olha, nós convidamos os 9 candidatos, através das suas assessorias, para disciplinar o formato. O formato proposto pela OAB foi aceito por todos. Cada candidato teve 20 minutos para expor livremente as suas propostas, os seus projetos, a sua história de vida. E, na sequência, nós tivemos mais 20 minutos para o candidato responder de 5 a 7 perguntas que foram elaboradas pelas comissões de trabalho da OAB. Né? Foi um ambiente bastante rico de conteúdo. Nós saímos muito satisfeitos desse evento, porque pudemos ali, além de permitir que os candidatos de forma igualitária expusessem os seus projetos, né? E isso gerou um material que será disponibilizado a todo eleitor nessa reta final, na escolha do voto. E, além de tudo, nós fizemos também, nesta oportunidade, um termo de compromisso. Pedimos ao candidato que assumisse com a OAB, e obviamente assumindo com a OAB, está assumindo com toda a comunidade, 10 compromissos. Os compromissos eles giram em torno do quê? Como você mencionou, não só eleições limpas nessa reta final, principalmente na boca de urna, que é proibida, também na questão da gestão do erário público, na responsabilidade na criação de cargos em comissão, na nomeação de parentes, ou seja, trabalhando contra o nepotismo, o favorecimento de empresas ligadas ao candidato, entre outros princípios, né? Também a busca de profissionais técnicos muito mais gabaritados para dirigir as secretarias. Nós vivemos numa metrópole, uma cidade de 1 milhão, quase 1,5 milhão de habitantes, e não temos que ter cargos somente preenchidos pela confiança, ou pela amizade, ou pela indicação do partido A, do partido B. E todos eles firmaram esse compromisso, todos os que compareceram. A impressão que se tem, eu acho que esse aspecto desse documento, que foram subscritos por aqueles que compareceram, aliás, quem foi que não compareceu? Olha, não compareceu o candidato Eli Correia Filho, que tinha sido sorteado para ser o primeiro a ser ouvido na segunda-feira. E foi contactado normalmente. Foi convidado, posteriormente disse que tinha um compromisso, não poderia comparecer. Perfeito. Eu cheguei a oferecer uma outra data, mas não houve esse interesse por parte do candidato. Com relação, outro candidato que também não compareceu foi o senhor Eloy Pietá, do PT, que também não compareceu. Esse, desde logo, não compareceu nem sequer nas reuniões das preparatórias. Agora, os que compareceram foram os outros 7. Então, vamos lá. O Albertão compareceu. Na ordem de que foram sorteados, Wagner Freitas. Ele foi o primeiro a ser ouvido. Na sequência, o Edson Albertão. Depois nós tivemos o Martelo. Né? E aí, no segundo dia, foi um dia mais longo, né? Nós começamos com o Carlos Roberto. Depois, na sequência, tivemos... Me ajudem aqui. Guti, né? E logo após o almoço tivemos Jorge Wilson e Neftales. Esses foram perfeito. 7. Então esses 7 candidatos compareceram, só não compareceram, acho que fugiram desse encontro. Uma pena, né? Perderam uma. Aliás, quem perdeu foi o eleitor, né? Que deixou de conhecer essas propostas, se é que elas existem. Mas a OAB cumpriu o seu papel de isonomia. A OAB não está lá para defender candidato nenhum, está lá para defender o cidadão. A sociedade, né? Que aliás é uma das funções da OAB, defender a sociedade também, né? Então é uma pena que eles realmente não se interessaram nesse comparecimento, uma perda para a população de Guarulhos, sobretudo para os eleitores. Mas o senhor dizia o seguinte, um dos temas desse documento é o comprometimento do gestor público, do administrador público, do prefeito, em manter um secretariado que esteja afinado, que primeiro seja conhecedor dos problemas da cidade. Sim. E interessado em uma pessoa que resida aqui, que mora aqui. Acho que desejável que seja de Guarulhos. Não precisa ser nascido em Guarulhos, claro.
né? Mas pelo menos que tenha uma vida, mora em Guarulhos, sua família esteja em Guarulhos, conheça os problemas de Guarulhos. Eu pergunto isso, doutor, e é muito oportuno que isso conste no documento, porque nós tivemos nessa semana 2 ex-secretários, por sinal do candidato Eloy Pietá do PT, que está estampado aí nos jornais, nas TVs, né? Que é a prisão, houve a prisão nessa semana do ex-secretário de Desenvolvimento Urbano de Guarulhos, que foi preso na Operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro, o senhor Branislav Contic, juntamente com o chefe dele, o ex-ministro Antônio Palocci. E tivemos também no mês de junho um outro ex-secretário municipal desta feita de administração, que foi o senhor Walter Correia, né? Walter Correia, né? Também na Operação Lava Jato. Essas pessoas absolutamente estranhas. Eu lembro desse Branislav Contic, popularmente chamado de Brani, que é o apelido dele. Eu me lembro da atuação dele em Guarulhos. Chegou a propor que a cidade satélite industrial de Cumbica não podia ter empresas. Eu me lembro de uma proposta que ele fez até lá na antiga Agende, quando ela ficava na Vila Rio de Janeiro ali, né? É uma proposta de revitalização, né? Que uma proposta absurda, por exemplo, que não contemplava a Avenida Guarulhos, que está urbanisticamente deteriorada, né? E, no entanto, era a principal ligação de Guarulhos com São Paulo em épocas passadas, né? Na realidade, nada foi feito, foi só conversa fiada, é gente de fora. Hoje mesmo, na administração que aí está, temos vários secretários que não são de Guarulhos. Esse pessoal passa por Guarulhos e depois vai embora. É uma pena isso, né? Eu queria fazer algumas observações. Primeiro, com relação às pessoas que são acusadas, né? Eu até como criminalista, advogado... Não foram condenadas, né? É importante ressaltar que as pessoas estão respondendo a um processo... São só réus, não são culpados ainda, né? Então, essa é uma observação que eu acho que é importante fazer para o seu especialmente como advogado criminalista. Exatamente. Né? Tem que defender aqui o princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência. Agora, com relação à identificação com a cidade, é óbvio que a gente não defende que os secretariados ou os gestores públicos sejam nascidos em Guarulhos, mas é importante que eles tenham identidade com Guarulhos e que conheçam Guarulhos. E quando a gente pede ao gestor, né, e pediu que assinasse esse compromisso de que a escolha fosse pautada no conhecimento técnico do secretário, é lógico que o prefeito, e eu lá como presidente da OAB, também ao convidar os meus presidentes de comissões, eu escolho dentre aqueles que eu confio as pessoas que eu entendo que têm capacidade e conhecimento para atuar naquele trabalho. E o prefeito vai fazer a mesma coisa. E o que a gente pediu é que leve isso em consideração muito mais o conhecimento técnico, porque acontece isso. Às vezes a pessoa que está à frente da secretaria, ele não tem conhecimento nenhum da área da saúde, da área da educação, da área não sei o quê. E são áreas que dependem também de um conhecimento técnico. Eu me lembro de um ex-prefeito, que não vou citar o nome aqui, até porque é um saudoso ex-prefeito, lá do início dos anos 80, em que era muito comum as pessoas, quando o município atravessou problemas também, as pessoas diziam assim, não, o prefeito é bom, ele é mal assessorado. Na realidade, isso é muito falso, porque quando se é mal assessorado, é porque não se teve competência para escolher bons assessores. Então, o próprio dirigente também é ruim. O senhor acabou de dizer que o senhor escolheu a sua diretoria, os membros da comissão, exatamente, entre aqueles que são mais, digamos assim, não vamos dizer capacitados, porque Guarulhos com 6 mil advogados tem muita gente capacitada, mas aquelas pessoas que têm interesse, tempo, demonstraram capacidade também, claro, né? E o senhor se cercando de uma diretoria. Aliás, a OAB, gente, a Ordem dos Advogados do Brasil, hoje com independência total a poder público, não está submetida nem ao Poder Executivo Municipal, nem ao Poder Judiciário, nem ao Ministério Público. Ela age com absoluta independência, aliás, como deve ser a Ordem dos Advogados do Brasil. Porque o advogado não é inferior a um delegado de polícia, não é inferior a um promotor público, não é inferior a um juiz. Até porque se o advogado se coloca numa posição de inferioridade, ou se a sociedade concorda que o advogado tem uma posição inferior, que força que esse advogado vai ter para defender o cidadão? Então, o advogado ele não é empoderado para seu próprio benefício. Ele tem esse poder ou essa prerrogativa de ter a mesma... ter o mesmo tratamento dos profissionais de direito, né? Dos demais profissionais da área do direito, para que ele possa interagir em pé de igualdade. Embora fisicamente as pessoas, até quem já esteve nos fóruns e tal, né?
observam que normalmente os juízes ficam num praticável um pouco acima, mesmo as delegacias, o delegado fica num praticável, como se ele fosse o superior. Coisa nenhuma, estão todos em pé de igualdade. Claro que o advogado tem que respeitar as autoridades, obviamente, mas as autoridades têm que observar observar e garantir as prerrogativas profissionais do advogado. E se não garantir, e às vezes não garante não, tem lá uma comissão de prerrogativa e ética também. Muito, né? atuante, por sinal. Muito atuante, né? Muito Que está 24 horas plugada. Se um advogado tiver alguma dificuldade em alguma repartição pública, no fórum, numa delegacia de polícia, né? Para você ter uma ideia, como eu valorizo a questão da prerrogativa profissional, hoje a prerrogativa tem 2 telefones, quando um não funciona, tem o outro, o que era o telefone da presidência, que a OAB disponibiliza para o presidente. O presidente, você sabe que ganha um salário grande lá na OAB, que é um trabalho voluntário. O telefone que era da presidência, eu transferi para a prerrogativa, tanto que eu acho importante. Era um telefone privativo da presidência, que Ah. foi também oferecido para a comissão de prerrogativa, que agora com 2 telefones, aliás, a pessoa até também pegar esses telefones, depois é sempre bom ter e guardar, né, na agenda, que é importante. Exatamente. Isso. A gente volta já já com o TV Cidade, nesse papo gostoso aqui com o pessoal aqui da OAB Guarulhos. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Doutor Francisco, nesse formato do encontro com os prefeituráveis, de segunda e terça-feira, depois dos 20 minutos iniciais em que cada um deixou bem claro suas propostas, deixou bem claro, ou talvez não muito bem claro também, não vou me envolver porque eu não participei de todas. Mas aí houve perguntas, o senhor foi o formulador dessas perguntas, praticamente as perguntas muito similares de um candidato para outro. O senhor considerou satisfatório, o senhor ficou feliz, sem nominar evidentemente, os prefeiturados por uma questão de ética, né? É. Só fala as iniciais, não, brincadeira. Não. Não, isso foi discutido com o presidente, naturalmente, né, para que nós pudéssemos respeitar o princípio da igualdade, né, claro, para todos eles. Naturalmente que você, como eleitor, você gostaria de ver exatamente item por item aquilo que você sonha que a cidade realmente possa vir a ter. Mas, dentro da possibilidade que nos foi dada e o tempo também, nós conseguimos despertar sensivelmente, nós acreditamos que fosse até um projeto pioneiro na OAB, um pouco daquilo que nós queríamos na área da saúde, na área da infraestrutura, o lixo, a educação, né? Como eleitor, naturalmente, eu gostaria de ver um projeto no papel e que ele fosse quem ganhasse, naturalmente, desenvolvesse esse papel. Mas a gente nunca consegue ver isso, realmente, né? A política ela tem umas coisas interessantes que nós ainda estamos tentando descobrir. Mas quem sabe no futuro a gente venha a entender um pouco mais esse processo. Mas dentro do possível, dentro do que nós planejamos, foi satisfativo. Perfeito. Agora o Dr. Marlon. Dr. Marlon, a gente que acompanha as administrações públicas de uma maneira geral, o senhor não é futurólogo, o senhor não é o Herman Kahn, aquele que foi o grande futurólogo do Hudson Institute. O senhor é realmente um batalhador aqui do movimento de combate à corrupção eleitoral. Mas eu tenho, pelo que eu vejo, a afirmação que vai fazer sou eu. Não vou citar nomes nem fatos, que não é o nosso propósito aqui, mas eu tenho a impressão que uma hora ou outra, aqui, como nós temos aqui o maior aeroporto da América do Sul, é possível que a Operação Lava Jato aterrize em Guarulhos. O senhor compartilha ou não? Olha, para compartilhar eu precisaria de provas.
mas a gente percebe... Pelo menos como possibilidade, né? Olha, aí vai depender muito do levantamento que o Ministério Público Federal vem fazendo, que a Polícia Federal vem fazendo. Já estão fazendo? Não tenho conhecimento. Ah, sim. Né? Então, se fala muito nas fofocas políticas de qualquer hora isso possa acontecer. Mas não apareceu nenhuma sinalização neste sentido. Perfeito. Então é temerário até dizer que a qualquer momento o japonês da Federal venha visitar Guarulhos. Né? Certo. Então a gente não pode... O que chama sempre a atenção da gente, e a população deveria também estar junto, é que começando a administração nova, 2017, deveria cada cidadão, não só a OAB, mas cada cidadão devia chamar para si a responsabilidade de fiscalizar a coisa pública. É verdade. Na sua rua. Permanentemente. Permanentemente. O lixo, a luz, a sinalização da rua, isso Perfeito. É coisa básica. Perfeito. Bem, doutor Alexandre, nós temos o quê? 1 minuto? É isso? Nesse minuto final, doutor Alexandre de Sá Domingos, o senhor que é o responsável pela OAB Guarulhos, eleições no dia 2, né? Que recomendações o senhor faz? Já falamos dos candidatos, agora para o eleitor. Né? Como é que o eleitor deve se comportar? É importante que ele vá às urnas, se manifeste. O senhor tem aí 40 segundos para falar sobre isso. Rapidamente. A eleição ainda está por vir. Você ainda vai dar o seu voto. O seu voto pode mudar a realidade do nosso município. Pense, ao escolher o seu candidato a vereador e a prefeito, se você está escolhendo ele pelos motivos certos. Quando nós criticamos o nosso governante por fazer escolhas pautadas em interesses pessoais, na hora da eleição nós também somos colocados à prova. Se a nossa escolha também está sendo pautada em interesses pessoais. Se nós estamos visando algum cargo, algum benefício. Então, quando a sociedade se conscientiza e passa a fazer, como disse o Dr. Marlon, fiscalizar o seu candidato, fiscalizar o seu prefeito, o seu vereador de fato, certamente nós colheremos um futuro muito melhor, não só para nós, mas para os nossos filhos, nossos netos. Tá aí, gente. Olha, boa eleição, então, no próximo dia 2 de outubro. Compareça, sim, às urnas. Compareça, se envolva com política, sim. Porque é só assim que a gente muda a realidade e só assim, eleições municipais, que se consegue uma cidade justa, igualitária e boa para se viver. É o TV Cidade. Até amanhã, se Deus quiser.